seguem via net, é bom estarmos juntos. E o facto de estarmos aqui é com o mesmo propósito de estudar as Escrituras e temos estado a estudar a primeira carta de Timóteo. Um abraço muito forte a todos, o nosso irmão Alberto, um beijinho à nossa irmã Filomena, a todos os quantos nos seguem, e muitos de longe mesmo, de Vietnã, que o Senhor possa ser uma bênção e que este estudo possa ser mesmo uma bênção para a vida de cada um. Vamos dar início e vamos então fazer a leitura da Palavra de Deus, da primeira carta de Timóteo, e vamos começar no versículo 1. Vamos ficar de pé, irmãos. E a Palavra de Deus diz-nos isto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, ficasse zente para advertir a alguns que não ensinam outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. Cristo, na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém a usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os prejuros e para os que for contrária à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem consultado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, por me ter fiel como no ministério. A mim, que dando tudo blasfêmio, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo a salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, único Pai invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, segundo as profecias que dou acerca de ti, milites por ela com milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé, e entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais enviei Satanás para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da Palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos. É sempre bom repetirmos e lermos a passagem toda. É ler muitas das vezes que conseguimos gravá-la na nossa oração, e esse é o propósito de ler essa Palavra de Deus bastante vezes. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Depois, algum irmão que tenha o desejo de partilhar connosco este estudo e que tenha algum pensamento, faz favor. Mas vamos ouvir então o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão que neste momento importante de estudo das Escrituras, de oração, intercessão e principalmente comunhão entre os irmãos. Estamos estudando a primeira epístola de Paulo a Timóteo. No primeiro capítulo, no verso 8, encontramos assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Você sabe qual a religião que você está? Ou quantas religiões existem no mundo? Pois é. Sabe que algumas pessoas, erroneamente, elas entendem que o significado de ter uma lei ajuda a manter a santidade, até a salvação. Restringe a pessoa de praticar o pecado, controlar a ansiedade, a carnalidade, restringir maus hábitos. Bom, esta era
a filosofia, a intenção de falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Éfeso, e Paulo estava alertando a Timóteo, dando instruções a Timóteo para combater este equívoco, este erro grave. Muitos cristãos hoje, exatamente, estão ganhando ou comprando esta ideia de que a lei ajuda a restringir, a controlar a carnalidade, os maus hábitos, maus pensamentos. E isso vai me levar a ter uma santidade e ainda garantir a salvação. A lei ela não dá este poder para transformar, para renovar as pessoas. A lei não tem este propósito. E mais ainda, a lei não vai criar em nossa natureza nenhum desejo em guardar a própria lei. E mais ainda, aquela capacidade de vivenciar os princípios de Deus, não vamos encontrar na lei. Porém, os falsos mestres queriam incutir cada detalhe da sua filosofia, da sua religião, na cabeça destes crentes que estavam vivendo o início do cristianismo, da fé. Bom, é importante notar e perceber, conforme Paulo escreve em Romanos, capítulo 7, lá no verso 12, que a lei ela é santa, justa e boa. Se a lei é santa, justa e boa, e se, como lemos agora no verso 8, aqui de 1 Timóteo, que a lei é boa se alguém a usa de maneira legítima, então, para algum benefício, ela vai trazer para nós. Porém, nós vamos ver do verso 8 até o verso 10 aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, que a lei vai simplesmente condenar os transgressores. E vem aí 14 elementos dos piores que são condenados pela lei. Romanos 3, no verso 20, diz que o propósito da lei é revelar o pecado. Sabemos disso porque pela lei veio o conhecimento do pecado. O propósito da lei é mais ainda, é iluminar a consciência das pessoas daquilo que elas estão fazendo de fato. É uma transgressão ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Romanos 5, verso 20 e também Romanos 7, verso 13. Se fizesse excessivamente maligno, diz lá Romanos 5. Esta é a função, o propósito da lei, revelar o pecado e trazer consciência, iluminar as pessoas para o erro. Uma pessoa que encontra na palavra de Deus, enxergando a lei, como ela de fato foi criada, o propósito da lei, revelar como nós somos rebeldes a Deus, como nós confrontamos o Criador desesperadamente. Nós vamos ver a nossa condição de perdido, nossa condição eterna de rejeitados por Deus, porque somos rebeldes, porque somos pecadores. A lei vai mostrar isso, e mostrando isto, vamos sentir a necessidade forte de ter um Salvador, algo que possa nos trazer salvação. E este é o propósito da lei, mostrar que precisamos de um Salvador, Cristo Jesus. E mais ainda, necessitamos firmemente da graça de Deus para vivermos uma vida em comunhão com Deus. O erro de misturar lei e graça. Surge então confusões no meio em ajuntar o judaísmo e o cristianismo, por exemplo. Invariavelmente, aqueles que seguem esta linha, que podemos chamar até de teologia reformada ou teologia do pacto, teologia aliancista, calvinismo, que surgiu ou que veio da época da Reforma Protestante, no ano 1500 e alguma coisa, vindo do catolicismo, trouxe estes conceitos de misturar lei e graça. Isso lá para trás com Agostinho. E eles misturam tanto que confunde o propósito de Deus com Israel e o propósito de Deus com a igreja. São
caminhos distintos, esperanças distintas, diferentes. Não podemos misturar igreja e Israel. Mais ainda, muitos dizem que a igreja agora é o Israel espiritual de Deus. Este erro grotesco cria enorme confusão. As bênçãos vêm para a igreja e as maldições ficam então com Israel. Não faz sentido. Outra mistura entre lei e graça, podemos citar aquilo que estamos vivenciando hoje, que seria para eles o milênio. Não teria arrebatamento, não teria a grande tribulação, e agora estaríamos na plenitude dos tempos, conforme esta teologia. Essas ideias podem ser classificadas desta maneira, misturando lei com a graça. Bom, você quer saber a sua religião e quantas são então mundo afora? Podemos resumir em duas: a religião do faça e a religião do feito. A religião do fato, aquele que faz, é a religião dos decretos, das normas, das regras, das boas obras, da santificação no sentido de penitência, de sacrifícios, e quanto mais você faz, você não consegue com tanto esforço cumprir. E temos também a religião do feito, que anuncia o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi feito lá na cruz do Calvário, conforme João 19, verso 30. Está consumado, está feito. Portanto, você tem essas duas opções: o faço, faça e tenta viver. Ou então o feito, a da graça, que diz: creia e viva. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ora, irmãos, para nós continuarmos então este estudo tão importante, não nos podemos esquecer que nós estamos num estudo microscópico. Hoje não estamos a voar. Hoje é mesmo para descer. E reparem numa coisa muito importante, que vocês vão se aperceber, particularmente hoje, da importância do estudo microscópico. Na nossa passagem, nos versículos 7 e 8, nós lemos assim: que havia indivíduos, e era a preocupação do apóstolo, que queriam ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Eu já na outra vez, há 15 dias, quer dizer, há um mês, porque a gente mete o voo pelo meio, eu falei sobre alguns que eram aspirantes a doutores da lei. E nós já vimos, então, que agora nós temos doutores da graça. E lemos isso na carta aos Efésios, no capítulo 4. Nós precisamos doutores da graça. Quem não for doutor da graça não percebe nada da lei. E isto é muito importante ter esta compreensão. Nós temos aqui duas coisas muito importantes aqui, que o apóstolo nestes dois versículos apresenta. Por um lado, o uso inadequado da lei. Nós temos que usar da lei legitimamente, ou seja, devemos usar a lei adequadamente. E, portanto, é preciso cuidado com o uso inadequado da lei, que, por exemplo, para alguns, usam a lei como um meio de salvação, e vocês reparem que isto não é coisa de agora. Sabem que no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 1, nós lemos assim: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos, cá estão os doutores da lei, ensinavam assim os irmãos, vinham da Judeia: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, entenda-se, se não vos circuncidardes conforme a lei, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, contendendo contra eles. Meus irmãos, nós temos este problema hoje em dia também. E temos que estar firmes. E só quem de facto conhece a Bíblia a fundo, microscopicamente, como já vamos ver, eu já vos vou dar um exemplo que é para vocês poderem ver, nós não estaremos seguros. Por um lado, portanto, é preciso cuidado com o uso inadequado da lei, que pode ser usada para a salvação, e já foi, e ainda é em muitos círculos. E em segundo lugar,
é preciso saber usar bem a lei, fazer o uso adequado da lei. E o uso adequado da lei é levar a lei, como ainda ouvimos o irmão Alberto agora referir, levar as pessoas à convicção do pecado. A lei o que pretende é fazer com que nós percebamos que somos mesmo pecadores, terrivelmente pecadores. É o que a lei mostra. E é o que a lei pretende mostrar. Este é que é o uso adequado da lei. Eu já tive a ocasião de dar a ilustração do espelho, que as pessoas quando chegam ao espelho veem que a cara está suja, mas o espelho não limpa a sujidade da cara, só mostra, que é o que faz a lei. A lei mostra que eu sou pecador, mas não resolve o problema do meu pecado. Há uma outra ilustração também muito interessante, que eu acho muito interessante. Há várias ilustrações, mas há outra ilustração que eu acho muito interessante, que é o espelho do dentista, não é? Vocês sabem que o dentista usa um espelhozinho, que é uma peçazinha metálica, que tem uma coisa redonda, e aquilo é um espelho, e ele mete aquilo na boca, e com aquilo é que ele vê o que a gente não vê, não é? Os buracos que lá estão, e as cáries, etc. E o que eu quero dizer é que ele pode identificar as cáries com esse espelho. O espelho pode revelar a cárie, mas não pode reparar a cárie. Não é com o espelho que ele resolve o problema que a pessoa tem nos dentes. É um outro bom exemplo da lei. Depois temos o caso da lanterna, não é? Quando de repente se apaga a luz lá em casa, porque houve trovoada ou outra coisa qualquer e aquilo disparou, ficamos sem luz. O que é que nós vamos fazer? Vamos buscar a lanterna. A lanterna vai nos guiar pela escuridão da casa até chegarmos ao quadro elétrico. E quando chegamos ao quadro elétrico com a lanterna, não é? A gente vê qual é o problema. E então vê ou disparou o fusível, ou então precisa ou o fusível ficou queimado, ou então o disjuntor disparou. E é assim, a lanterna mostra qual é o problema, mas a lanterna não resolve o problema. Ok? Outro exemplo muito importante, e em terceiro lugar, outro exemplo importante é o fio do prumo. Como vocês sabem, para quem anda na construção civil, usa o fio do prumo. E o fio do prumo mostra se o muro está na perpendicular ou não, por exemplo, não é? Mostra se o muro está ou a parede está na perpendicular, bem perpendicular ao solo. O fio do prumo mostra isso, mas o fio do prumo não endireita a parede. Mostra o problema, mas não resolve o problema. E então, as pessoas depois têm que usar a colher e a marreta, se for preciso, ou um martelo, o que for. Eu não sou da construção civil, os que são da construção civil sabem aquilo que vão usar para resolver o problema. Nós precisamos cada vez mais usar o manual que é a Bíblia. Porque se nós não usarmos o livro de instruções, que nos dá as instruções como é que as coisas se resolvem, nós podemos ter resultados desastrosos. E o que nós vemos é muitos curiosos que não percebem nada das Escrituras e tentam usar mal a Bíblia. Quero também chamar a vossa atenção para o facto de que hoje em dia na cristandade existe muita gente a pregar a Bíblia e que é muito branda quando fala do pecado. É muito branda quando fala do pecado. E lá está, o uso legítimo da lei, e o uso da lei de uma forma legítima, usá-la bem, leva as pessoas a verem a hediondez do pecado. Mas muitos pregadores, hoje em dia, não falam do pecado. Alguns nem falam do pecado sequer, muito menos da hediondez do pecado. Dizem assim de uma forma geral que todo mundo é pecador e tal, mas não falam do pecado. E o pecado traz a condenação ao inferno. E também ninguém fala do inferno. E nós ainda vimos aqui no sábado passado o pregador dizer que foi salvo através de uma pregação sobre o inferno. Não é? Sabem que esses pregadores baratos, deixai-me dizer assim, são pregadores que se parecem bons vendedores. Sabem que há por aí muitos vendedores e alguns são bons vendedores. E um bom vendedor procura não dizer nada que desanime o cliente. E é assim que eu vejo muitos pregadores. Não querem dizer nada que ofenda o pecador e que lhe mostre o pecado. Está errado isso. E muitas pessoas que compram o produto
não estão preocupadas em viver uma vida santa. Para eles, o Senhor Jesus Cristo não é essencial, é apenas útil. E então, muitos pregam apenas para as pessoas terem uma vida melhor, uma vida feliz. O Evangelho não é isso. Aliás, se nós formos ver o verdadeiro Evangelho, muitas vezes leva a uma vida que não é nada melhor, para aquilo que as pessoas pensam que é melhor. Olha o apóstolo Paulo, a vida melhor que ele teve na prisão em Roma, por exemplo. E, portanto, é preciso, quando se prega o Evangelho, fazer um uso adequado da lei para trazer às pessoas uma profunda convicção do pecado. Porque a convicção do pecado leva a pessoa a perceber porque é que ela merece ser condenada ao inferno. Eu podia falar muito ao longo dessa linha, mas não vou falar mais ao longo dessa linha. Sabem que hoje em dia muitos pregadores são como os fariseus do tempo do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que é que estes doutores da lei andavam a ensinar, concretamente. Eu já citei aqui um exemplo de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Mas eles ensinavam a lei para a salvação. Mas sabem que os falsos mestres judaizantes, era isso que ensinavam. E se nós atentarmos para aquilo que nós vemos na Bíblia, estes falsos mestres, estes judaizantes, estes doutores da lei, ensinavam a lei e viviam uma vida licenciosa. Viviam uma vida de pecado. Sabe o que é que o Senhor Jesus Cristo disse deles? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus 23. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros, caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Este facto de haver doutores da lei é mais grave do que aquilo que vocês imaginam. O legalismo, os que pregam a lei, são legalistas. O legalismo e a licenciosidade andam de mãos dadas. Se vocês pensam que os legalistas vivem vidas santas, desenganem-se. Legalismo e licenciosidade são duas faces da mesma moeda. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo mostrou. Nós temos que ser minuciosos, temos que ser microscópicos na análise destas questões. E deixar-me dizer aqui uma coisa importante. O estudo microscópico da Bíblia, que é estudo, cuidado, detalhado, mais aprofundado, ver mais a fundo o que a Bíblia diz, é de facto muito importante, porque isso vai se refletir na nossa análise das coisas da vida. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, um rapaz que queira casar, ou uma rapariga que queira casar, e quer encontrar um namorado ou uma namorada, ou um noivo ou uma noiva. Não basta olhar para a pessoa e tem uma carinha linda, é muito agradável, é muito vistoso, ou é muito vistosa. Não, nós temos que ser minuciosos. Nós temos que ir à minúcia. O que é que ele pensa? O que é que ela pensa? Quais são os gostos dele e dela? Quais são os prazeres dele e dela? Como é que usa o tempo livre? É uma série de questões. E isto é minúcia. Isto é ir ao pormenor. E muita gente não vai ao pormenor. E sabem quando é que começam a encontrar o pormenor? Depois de estarem casados. E depois de estarem casados é que vão descobrir aquilo que já deviam ter visto antes. E depois é tarde. Estamos em altura de eleições. No nosso país. As pessoas vão votar. E alguns, quando pensam em votar, em quem é que vão votar, em quem não vão votar, não são minuciosos. Não basta só, damos mais dinheiro, damos melhor saúde, damos mais emprego, damos mais não sei o quê. Vocês não podem ir por isso apenas.
Vocês têm que ir ao pormenor. O que é que eles pensam sobre Deus? Vocês sabiam, por exemplo, que eu não vou dizer, não vou falar de política aqui, como é óbvio, não é? Mas vocês sabiam, por exemplo, há um partido cujo hino diz nem Deus, nem César. E alguns vão votar nesse partido e dizem-se cristãos. Como é que é? Não vou dizer qual é. Vocês analisem. O estudo minucioso da Bíblia deve nos levar a sermos minuciosos na análise de tudo que tem a ver com a nossa vida. O que é que ensinam sobre o casamento? O que é que ensinam sobre a ideologia de género? O que é que ensinam sobre isto, sobre aquilo, sobre valores e desvalores, sobre a eutanásia? Isto é muito importante. Nós não podemos ser crentes superficiais. Nós não podemos ser uns superficiais. Faz-me lembrar aquele indivíduo do tempo de Jó. Não é? Quando aconteceram aquelas calamidades todas, em que morreram os filhos, perdeu as propriedades, perdeu aquilo tudo, e chega lá um servo dele, chega ao pé dele e diz assim: ó Jó, o Deus do céu mandou fogo do céu. Deus mandou fogo do céu. Como? Ora, diz lá isso outra vez. Deus mandou fogo do céu. Não foi Deus, foi o diabo. Mas para ele, porque não é minucioso, na aparência, tinha sido o Deus do céu que tinha mandado fogo. E foi Satanás que mandou o fogo. E há muita gente a comprar gato por lebre. E isto preocupa-me particularmente quando toca na vida espiritual. Mas podemos falar de outros exemplos da nossa vida. Nós temos que ser minuciosos. E o estudo da Bíblia deve-nos levar a ser minuciosos. Um outro caso, e é este o que estamos aqui a analisar agora, é este que me preocupa, é esta questão dos doutores da lei. Vocês sabem o que é que me preocupa a mim? É eu ouvir crentes dizer que os adventistas também são crentes. Epá, o quê? Os adventistas são o quê? Eles têm músicas bonitas, até cantam muito bem. É verdade, e as pessoas vão logo pela música, são logo fisgadas na música. Porque se há alguém que canta de facto com muita qualidade, são eles. Mas andamos aqui pela música. Mas por isso posso ir ao... Não sei como é que se chamam os programas, Chuva de Estrelas e outras coisas assim do género, não é? Lá indivíduos a cantar muito bem. Não vou por aí. Não é? Eles pregam também, e parece que pregam Jesus, pregam... Vamos fazer uma minúcia. Vamos fazer uma minúcia, a ver se eles de facto são crentes. Isto é muito importante porque as pessoas não podem ser enganadas. Primeiro, a Igreja Adventista é uma igreja que nasceu e cresceu com falsas profecias. Vocês sabiam disso? São indivíduos, começaram com falsos profetas e continuam com falsos profetas. Aliás, uma das imagens de marca deles é profecia. Nós até estamos na linha do mistério, não estamos na linha da profecia. Só por aí já se estão a enterrar. E tem um programa muito famoso chamado A Voz da Profecia. Falsas profecias. A grande figura da Igreja Adventista é uma mulher, Ellen White, profetiza, falsa profetiza. Primeiro a Bíblia diz que a mulher não deve ensinar. E os escritos dela e os ensinos dela são comparados à Bíblia, tendo tanta importância como a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus. Como é que é possível? E dizem que são crentes. Tem escombros ao longo do caminho, uma série de escombros de profecias por cumprir. A primeira vez que eles marcaram uma profecia para se cumprir foi em 1843. Um indivíduo chamado Miller que disse que Jesus Cristo vinha em 1843. E na época, claro que isto tinha acontecido na América, não é? Na época, os fazendeiros venderam as suas terras. Cerca de 30 mil pessoas seguiram este indivíduo em vão, porque Cristo não veio. Estamos a falar da Igreja Adventista, do sétimo dia. Então Miller marcou uma nova data. E a data passou a ser 22 de outubro de 1844. Bem, Jesus Cristo em 22 de outubro de 1844 vai voltar mesmo. E a multidão que se reuniu nesse ano à volta dele ainda era maior do que a primeira.
Mas mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo não voltou. Outra decepção. Com uma subtileza tremenda, esta indivídua falsa profetisa, chamada Ellen White, procurou dar uma explicação ao fracasso. Criando uma teoria chamada a teoria do santuário. Isto ela fez, pegando em Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14, e dizendo que Jesus Cristo vinha, mas era ao santuário celestial e não à terra. E ele veio mesmo, de facto, como estava na profecia, mas não foi à terra. Isto é incrível. Habilidade diabólica. Esta teoria do santuário é gravíssima. Muita gente não sabe disso. Porque, segundo a teoria do santuário, Cristo ainda não resolveu o problema dos pecados dos homens. Isto é gravíssimo. E, segundo esta teoria leva ao ponto de dizer que o diabo é que leva aos pecados dos homens. E depois, porque eles pegam no bode expiatório do livro de Levítico e diz que o diabo leva aos pecados dos homens e, portanto, o bode expiatório desaparece, não é? Desaparece e os pecados desaparecem. Por outras palavras, os pecados desaparecem e o diabo também. Eliminação do diabo quando o diabo é eterno. Ellen White marcou outras datas para a vinda de Cristo. 1847, 1850, 1852, 1854, 1866, 1867, 1877. Bem, aquilo é fracasso atrás de fracasso ao longo da história. A Bíblia apresenta vários critérios para se ver se um profeta é genuíno ou falso. E lemos isso em Deuteronômio capítulo 18, versículos 20 a 22, e no capítulo 13, versículos 1 a 3. E Deus mostra que se pode reconhecer um falso profeta de duas maneiras. A primeira é quando a palavra que ele diz não se cumpre. E, portanto, eles são falsos profetas. E a segunda é quando a palavra que ele profere eventualmente se cumpre, mas, valendo-se disso, desviam as pessoas de Deus, do verdadeiro Deus, e seguem outros deuses e pessoas. Eles chegaram ao ponto, com essas teorias de que Cristo vem agora e vem depois e vem não sei quando, que até proibiram as pessoas de plantar árvores. Não podiam plantar árvores. Porque plantar árvores era negar a fé. Porque se Cristo vinha não é para se plantar árvores, não é? Estudar não era necessário. O tempo era curto. Portanto, ninguém precisa de estudar. E por aí fora. Nós podemos imaginar o que é que uma teoria destas pode causar numa sociedade. Outra grave heresia que eles ensinam é o sono da alma. Eles dizem que a alma não está consciente na morte. Eles dizem que as pessoas são reduzidas a um estado de silêncio total. No entanto, nós vemos no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, as almas sem corpos ainda, sem serem ressuscitados, a falarem, bem conscientes. Assim como nós sabemos como é que no Monte da Transfiguração, em Mateus no capítulo 17, Moisés e Elias aparecem a falar. E a ter uma conversa com o Senhor e com Pedro. Como vocês sabem, Tiago e João. O Senhor Jesus Cristo falou com Moisés no Monte da Transfiguração. Outra coisa que eles ensinam gravíssima, que é a heresia, isto aqui, um indivíduo que ensina coisas destas não é cristão. É pagão. Ensinam a aniquilação dos ímpios. Ou seja, que os ímpios, aqueles que não se convertem, desaparecerão do mapa, deixam de existir. É a falsa doutrina da aniquilação total. Eles são aniquilacionistas. É uma doutrina que também é abraçada pelas chamadas testemunhas de Jeová. As Escrituras ensinam, sem deixar nenhuma margem de dúvida, a existência do castigo e do tormento consciente e eterno para quem não crê em Cristo. Claramente.
Temos aqui muitas passagens que eu não vou fazer um estudo agora sobre o assunto, mas quero deixar isto no ar para que as pessoas percebam, porque isto é uma coisa que me preocupa. Eu estou farto de ouvir pessoas a dizerem que os adventistas também são crentes. Outra coisa que eles ensinam, outra falsa doutrina, proíbem as pessoas de comer certas comidas. Por exemplo, não podem comer carne de coelho, não podem comer carne de porco, não podem comer aquelas leis levíticas que estão... Eles ensinam a lei, são doutores da lei. Sabem o que é que o apóstolo Paulo diz quando escreve a Timóteo? Nós vamos lá chegar, porque aqui no capítulo, na primeira epístola, no capítulo 4, ele diz assim no versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e dando ouvidos a doutrinas de demónios. Quais são as doutrinas de demónios? E ele depois diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Isso é uma doutrina de demónio. O celibato é uma doutrina de demónio. E ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Isto é uma doutrina de demónios. E depois ainda há quem diga que eles são crentes. São quê? Indivíduos que abraçam doutrinas de demónios são crentes? Eu gostava de saber em que Bíblia é que eles andam a ler. Podia, se eu fosse a falar sobre o assunto, mostrar como é que nós podemos hoje comer tudo desde que a gente dê graças a Deus e não nos faça mal à saúde. Quanto ao santuário, esta doutrina do santuário que esta indivídua, esta falsa profetisa inventou, isto é muito grave. Porque isto fala de uma expiação incompleta. Quando o Senhor Jesus Cristo fez uma obra completa na cruz do Calvário. E então eles acham que agora lá no santuário é que estão-se a fazer as coisas, inventaram esta teoria do santuário, que Jesus Cristo foi ao santuário celestial no dia 22 de outubro de 1844, quando falhou a vinda dele cá à Terra, não é? Para o purificar. O que ainda está a fazer. E depois dele purificar o santuário é que ele vem à Terra. Isto é a teoria deles, isto é o ensino deles. Esta doutrina do santuário surgiu como resultado do falhanço das profecias deles, como falsos profetas que são. Já falei do bode expiatório, a doutrina mais herética dos adventistas, que ensina que os nossos pecados foram lançados sobre Satanás. E se quiserem aprofundar mais a coisa, o bode emissário de Levítico 16, segundo eles, é um tipo de Satanás e, portanto, os nossos pecados foram lançados sobre ele, e afirmam que Cristo irá realizar o tal juízo investigativo, que eles chamam-lhe juízo investigativo, e a purificação do santuário celestial, e então o diabo será expulso para sempre da presença de Deus e do seu povo, e assim ele é destruído e os pecados são destruídos. Isto é heresia, isto a Bíblia não ensina. O diabo vai ser lançado no lago de fogo e de dia e de noite será atormentado para todo sempre. Para quem quiser confirmar isso, em Apocalipse 20, 10, pode ver como é que o diabo vai ser atormentado para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo é que levou os nossos pecados. Sobre Ele levou os nossos pecados. E quando Ele morreu na cruz, as últimas palavras dele foi: está consumado. Está consumado. A obra estava realizada. Mas o facto de ele ter subido ao céu, como lemos na carta aos Hebreus, e se ter assentado, coisa que o sumo sacerdote nunca podia fazer no templo nem no tabernáculo, porque a obra nunca estava acabada. O sacerdote não tinha cadeira lá no tabernáculo nem no templo. Tinha lá uma mesa, mas não tinha cadeira, porque ele nunca se podia sentar. E não se podia sentar porque a obra não estava concluída. Mas o Senhor Jesus Cristo, subindo ao alto, à direita de Deus, sentou-se
Perdão, como vocês sabem, à mão direita de Deus, sinal claro de que a obra estava consumada. O Senhor Jesus Cristo agora está no céu a exercer o seu ministério de intercessão, não de purificação. A purificação dos nossos pecados já foi efetuada no Calvário. Depois, como vocês sabem, eles também guardam o sábado. Quando o apóstolo Paulo diz que nós não guardamos nem dias, nem meses, nem anos. E todos os dias são iguais. São dias de pura graça. E por último, sabem o que é que eles dizem? Que o Senhor Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Dizem que o Senhor Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Quando a Bíblia fala no arcanjo Miguel, dizem, é Jesus Cristo. Isto é gravíssimo. Como as testemunhas de Jeová, dizendo isto, estão a dizer que o Senhor Jesus Cristo não é Deus, que é uma criatura. Os adventistas dizem que o Senhor Jesus Cristo e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. E um arcanjo não é o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é Deus. E o arcanjo é chefe dos anjos. E fico por aqui. Mas este assunto eu tinha que tocar nele, porque vem a propósito na nossa passagem e mostra a importância de sermos minuciosos, fazermos um estudo microscópico, para a nossa análise às coisas que nos rodeiam também ser feita microscopicamente. E não é superficialmente. Porque se nós vamos avaliar as coisas superficialmente, aceitamos tudo. Mas se começamos a entrar em pormenor, começamos a ver que aquilo que parece que é, se calhar não é. E temos de ter cuidado. Que Deus nos ajude. E examinar é isto. É nós caminharmos examinando cada detalhe e caminharmos sobre a Bíblia é isto. É examinarmos as Escrituras detalhe a detalhe, versículo a versículo, comparando Escritura com Escritura. E esse deve ser o nosso foco e deve ser o nosso propósito como crentes e filhos de Deus. Que o Senhor assim nos ajude, e foi isso que fizemos esta noite. É muito bom estarmos juntos com esse propósito, e nós aqui podemos hoje detectar algumas falhas e muito graves, e por isso temos que qualquer coisa devemos examinar ao detalhe para tomarmos decisões sábias e inteligentes. A palavra de Deus diz que nós devemos utilizar a nossa inteligência espiritual e devemos o fazer. E é isso, irmãos, que o Senhor nos ajude e que possamos, através da palavra de Deus, descobrirmos e detectarmos estas falhas gravíssimas que muitos andam por aí pregando o engano e a mentira. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos, Senhor, pois a Tua palavra, Senhor, ela liberta-nos, Senhor. E ela liberta-nos de tanta coisa, Senhor, e de uma das coisas é do engano. Ela consegue, Senhor, fazer-nos descansar em paz deitados sobre a verdade, Senhor. E quando há verdade, Senhor, não há engano, a mentira não pode abundar, a falsidade, Senhor. E foi isso desde o início que o inimigo das nossas almas quis fazer, foi falsificar a Tua palavra, Senhor, tentando enganar e tentando pôr dúvida, mas a Tua palavra dá-nos certezas, Senhor. A dúvida não abunda, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por esta noite, Senhor, por nos elucidares e falares aos nossos corações de uma maneira clara, direta e verdadeira, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque é isto, a Tua palavra, Senhor. Ela dá-nos tranquilidade, dá-nos paz, equilíbrio, sobriedade. E obrigado mais uma vez, Senhor, pelo Teu ensino. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que propõem no seu coração servir-te nesta área, Senhor. Te agradecemos também, mais uma vez, pela oportunidade que nos deste de podermos ir aos Teus pés e derramar, Senhor, perante Ti tudo aquilo que nos vai na alma, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. E acompanha-nos agora até às nossas casas, onde quer que possamos ir, em paz, Senhor. Sempre, Senhor, tendo em mente de que Tu és o nosso Deus cuidador e que o Deus Criador de todas as coisas, preocupas-te connosco individualmente, Senhor. Nós te agradecemos por esse Teu cuidado, por esse Teu amor infinito. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.